Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula hoje falando sobre funções de segundo grau, né? Primeira série do ensino médio. Semana passada vocês viram sobre funções de primeiro grau, né? Que é uma reta. Hoje a gente vai falar sobre a função de segundo grau, tá? Mais uma vez estou aqui abrindo a atividade que está no blog, tá? Vou explicar o que é uma função de segundo grau, mostrar os exercícios para vocês, tudo bem? Para vocês aprenderem sobre esse assunto. Vamos lá então, ó. Acessando o blog aqui, tem os vídeos explicativos do Centro de Mídias e mais esse vídeo meu que eu tô gravando, tá? Contribuindo aí com a explicação. O que é uma função de segundo grau? Ela é uma função que ela é definida dessa forma aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por que chama função de segundo grau? Porque eu tenho x elevado a 2. Lembra da equação de segundo grau que vocês viram lá no nono ano? Agora a gente vai ver a função de segundo grau. E para a gente ver a função de segundo grau, a gente precisa lembrar da equação de segundo grau. Lembra, acho que o professor falava para vocês, por que uma equação de segundo grau? Porque tem o x elevado a 2. A mesma coisa é uma função, tá? E a função de primeiro grau, o x era elevado a 1, né? Tanto que o 1 não aparece, tá? Por isso que era função de primeiro grau, tudo bem? Aí, a gente tem os coeficientes, ó, as letrinhas coloridas aqui, ó. A, vermelho, né? O B, azul e o C, verde, tá? Isso chamamos de coeficientes, tá? De uma função de segundo grau. Como que eu vou determinar o zero ou a raiz de uma função de segundo grau? Da mesma forma que vocês resolviam a equação de segundo grau no nono ano. Lembra do Bhaskara? A gente vai voltar a usar a fórmula do Bhaskara, né? Do delta e do Bhaskara, tá? Aqui, ó, aqui a gente já começa a citar. Ó, uma função ela é definida dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Aí a gente tem os coeficientes a, b e c. A gente aplica o delta, essa fórmula que não é nova, vocês já conhecem, tá? E aplica o Bhaskara. E o que isso quer dizer? Quando o meu delta dá maior que zero, eu continuo resolvendo. Eu vou ter duas raízes reais na minha função. Já já vou mostrar isso na prática, tá? Quando o meu delta der zero, o meu gráfico, né, na hora da construção do gráfico, ele vai ter só uma raiz, ele vai cruzar só em um ponto no gráfico, tá? No eixo x, no caso. E por quê? Porque as raízes são iguais, tá? E quando o delta for menor que zero, ele não vai cruzar o eixo x. Ele vai ficar ou para cima ou para baixo, porque não tem raiz. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho na prática, tá? Até o momento são só conceitos, tá? Que vocês precisam saber. Primeiro exemplo da aplicação aí do Bhaskara na função, para eu descobrir o zero ou raiz. A gente pode chamar de zero ou raiz, eu vou chamar de raiz, eu acho mais prático, tá? Quando a gente fala raízes da função, igual vocês encontravam as raízes da equação, tá? Então vamos lá, tem um exemplo aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O A, o B e o C, que vocês já sabem achar, quem que é o coeficiente A? O que acompanha o x ao quadrado. Aqui é 1, ele não aparece, por isso que vocês sabem que é 1. Quem que é o B? O que acompanha o x, é o menos 5. E quem que é o C? O que aparece sozinho, 6. Aplicando a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, só substituirmos, ó, no lugar do b, põe menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Então, olha lá, 25 menos 24, delta é igual a 1. Aí nós vamos para a fórmula do Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada, isso que está aqui dentro é o delta, né? Que vocês já calcularam aqui, tá? Sobre 2a. Então, ó, o menos da fórmula com o menos 5 do b. Mais ou menos raiz de 1, por que raiz de 1? Porque o que está aqui dentro é o delta. Vocês já calcularam que o delta aqui é 1. E 2a, 2 vezes 1, o a vale 1, tá bom? Então, vamos lá. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Quais são as raízes, então, dessa função? 3 e 2. Lembra? Primeiro a gente faz com o mais, depois a gente faz com o
menos. Ah, por que que aqui deu 5? Menos com menos, mais, tá bom? Achei as duas raízes. Lembram? Equação de segundo grau tem sempre duas raízes, tá? Por isso que ela é chamada de segundo grau, porque ela é elevada a 2 e tem duas raízes, duas respostas, tá? Como que eu represento o gráfico de uma função de segundo grau? Por essa curva chamada parábola, tá? Isso daqui é o vértice de uma parábola, tá? A parábola ela pode ser representada tanto para cima como para baixo, tá? Ó, com cavidade para cima e com cavidade para baixo. Tem um segredinho para eu descobrir isso. É só olhar o meu coeficiente A. Ó, quem que é o coeficiente A aqui? É o 1, ele é positivo. Se ele é positivo, a minha parábola é para cima, a concavidade. Se o meu A é negativo, a minha parábola vai ficar assim, para baixo. E essa pontinha aqui é chamada de vértice, tudo bem? O que mais? Vamos lá. Lembra assim, ó, para cima, alegre, tá sorrindo, para baixo, triste, né? Tá para baixo, tá bom? Então, é uma forma de guardar, né? Que a gente ensina também. Para cima, sorri, triste. Para baixo, triste. Para baixo, tá triste, tá? Quando A é negativo. Para cima, A positivo, tá bom? Quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o vértice ele é chamado de ponto de mínimo, tá? Ó. Por quê? Porque ele tá aqui embaixo. Então, a gente chama de mínimo. E quando ela é para baixo, o vértice está lá em cima. Então, a gente chama de ponto de máximo, tudo bem? Outro detalhe também, ó, que eu tenho que ensinar para vocês. Quando eu demonstrei aqui o que é uma função de segundo grau, eu falei para vocês que esse A, ele determina a concavidade da parábola, ou seja, o A feliz, concavidade para cima, o A triste, concavidade para baixo, tá? A positivo, né, para cima, A negativo, para baixo. E além do A, eu posso também, através do C, saber onde a minha parábola vai cortar o eixo Y, tá? Na função de primeiro grau era o B, lembra? A x mais b, a função de primeiro grau. O B, ele determinava onde minha reta cortava o eixo Y. Agora, na de segundo grau, o C, ele vai determinar onde a minha parábola vai cortar o eixo Y. Tudo bem? Então, ó, a gente já tem dois coeficientes aí que determinam duas coisas importantes, tá? Aqui, isso que quer dizer, ó, tá? O y é igual a c, ou seja, onde corta o eixo y. Outra coisa, fórmula do vértice, tá? Nós temos duas maneiras que eu vou ensinar já já para vocês de construir a parábola, tá? E uma delas é através da fórmula do vértice, tá? Quem que é o vértice? X do vértice, Y do vértice. O X do vértice é o do eixo X e o Y é o que refere ao eixo Y. E tem duas fórmulas, ó, menos B sobre 2A, ó, eu utilizo os coeficientes, e menos delta sobre 4A, que a gente já calculou o delta lá em cima. Ah, mas como que é isso na prática? Vamos ver agora, ó. As duas formas de construir um gráfico, né, de uma função de segundo grau, tá? O primeiro método é igual o da função de primeiro grau, construir a tabelinha e atribuir valores, tá? Ó, a gente constrói uma tabela e atribui valores a x. Então, ó, eu tenho uma função aqui, ó, y é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 3. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores a x. Se o meu x vale menos 1, como que vai ficar? 2 vezes menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos, mais, né? Então, 2 mais 4 já dá 6. Mais 3, 9. Então, meu y vale 9. Se o meu x valer 0, ó, atribuir esses valores, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Se o meu x valer 0, 2 vezes 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 0, 0. Mais 3, 3, tá? Se o meu x valer 1, 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, 4. Então, 2 menos 4, menos 2. Mais 3 vai dar 1. Então, aqui, 1. Com 3 pontos, eu consigo construir uma parábola, tá, gente? Na função de primeiro grau,
2 pontos eu construo uma reta. Na de terceiro grau, eu preciso no mínimo de 3, ou na função de segundo grau, eu preciso no mínimo de 3 pontos para construir uma parábola. Com esses 3 pontos aqui eu já conseguiria construir, tá? Ó, então vamos lá, vamos representar, ó, menos 1, 9, aqui o pontinho. Aí depois o 0 e o 3, aqui o pontinho. Aí depois o 1 e o 1. Aí, ó, vocês já viram que a minha parábola vai começar a subir, tá vendo? Aí depois, né, ele continua aqui pra gente mostrando, né, ó, 2, 3 e 3, 9. Olha lá, minha parábola tá construída. Vocês já sabiam que ela teria o quê? Concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o A é positivo, o 2 aqui, ó, é positivo. Então, a concavidade dela é para cima, tá? E vocês já sabiam também que ela seria cortada no eixo, ela cortaria o eixo Y no ponto 3. Olha aqui, ó, onde ela corta o eixo Y, ó. No ponto 3, ó, o eixo Y aqui, ela cortou aqui, tá bom? Esse é o primeiro método. O segundo método é utilizando o Bhaskara, tá? Para vocês encontrarem as raízes da função. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Essa parábola, ela não corta o eixo X, ó. Ela não corta, ela tá aqui em cima. Então, ela não tem raízes, tá? Isso a gente vai mostrar lá na fórmula do delta. Olha só, vamos construir de novo a mesma função, aplicando agora o delta e o Bhaskara. Os coeficientes, ó, A vale 2, B menos 4 e C vale 3. Aplicando o delta, ó. Se eu aplicar a fórmula do delta substituindo ó, o B, o A e o C, vai dar menos 8. Vocês lembram lá do nono ano que quando o delta é negativo, não tem raiz? Por quê? Porque quando a gente coloca lá raiz quadrada de delta, raiz quadrada de um número negativo, não existe nos números reais. Então, lembra que a professora, acho que até falava para vocês, para aí, porque não vai ter raízes, não vai ter solução real. É isso que acontece aqui, é isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Não tem raízes, ó, porque ela não corta o eixo X. Ela está para cima do eixo X, então não tem raízes, tá? E aí, professora, como que eu vou descobrir isso então? Como que eu vou construir a minha parábola? Eu vou descobrir pelo vértice, tá? A gente vai aplicar a fórmula do vértice, ó, menos B sobre 2A. Menos da fórmula, quem que é o B? Menos 4. Então, ó, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Então, ó, se eu fizer essa divisão, vai dar 1. Aqui, ó, o delta, que eu já calculei aqui, ó, menos 8, menos com menos mais, 8 dividido por 8, 1. Então, eu já sei que o x e o y do meu vértice vai ser o quê? 1. Então, olha como fica fácil também. Ó, 1 aqui é o x do vértice. Eu vou até aumentar um pouquinho, acho que para enxergar melhor, né? Talvez esteja um pouquinho difícil de enxergar. Ó, olha que legal. O x do vértice é 1 e o y do vértice é 1. Ó, acabei de construir. Qual que é a outra informação que vocês têm? Aonde ela cruza o eixo y, que é o C, não é? Quanto que é o C? 3. Então, ó, mais um pontinho, ó, 3. Ó, eu já tenho 2 pontos, ó, que eu consigo construir a minha parábola. Tudo bem? Então, ó, com isso, o que que acontece? Eu também já sei que o meu 2, ele é positivo, não é? Então, a minha concavidade vai ser para cima, tá? Ó, então, ó, eu já sei que o vértice tá aqui, eu já sei que ela cruza nesse ponto, tá? Ó, então, ó, eu consigo construir a minha parábola. Lembrando, ó, que se o vértice tá aqui, aqui, ó, essa linha aqui, ela é simétrica. O que que é simétrica? Ó, ela divide minha parábola ao meio, tá? Ó, então, ó, a mesma distância que tá daqui a aqui vai ser a mesma distância que tá daqui a aqui. Por isso que eu consigo fazer esse pontinho aqui, ó, o pontinho 2 e o pontinho 3. Então, ó, eu tenho 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Com 3 pontos eu construo uma parábola, tá? Então, ó, retomando, o que que vocês precisam saber? Função de segundo grau é uma função definida por ax ao quadrado mais bx mais c, que seria uma equação de segundo grau que vocês já viram, onde eu tenho que ter o x ao quadrado, né? O a tem que ser sempre positivo, o a tem que ser sempre maior ou menor que zero, né?
Por quê? Porque se o A for igual a zero, ele não pode ser igual a zero. Aí não é mais uma função de segundo grau, tá? Ele tem que ser menor que zero. Se ele é menor que zero, carinha triste, parábola com concavidade para baixo. Se o A é maior que zero, carinha feliz, concavidade para cima, tá? Existem dois meios de eu construir o gráfico de uma função de segundo grau, tá? Pela tabelinha, que eu ensinei aqui para vocês, atribuindo valores, tá? Eu atribuo esses valores, eu calculo através da função, eu construo o gráfico. Ou através da fórmula de Bhaskara, tá? Uso o delta, aqui eu não usei o Bhaskara, por que eu não usei o Bhaskara? Porque o delta deu negativo, se o delta deu negativo eu não continuo no Bhaskara, né? Porque não tem raízes reais. Com isso daqui eu calculo o vértice, através do vértice, né? E dos coeficientes, do coeficiente C e do A, que eu sei que a concavidade é para cima, eu construo o meu gráfico também, tudo bem? Aí, ó, vem os exercícios, tá? Sobre função de segundo grau, né? Para vocês analisarem tudo. E aqui embaixo tem atividades práticas experimentais, tá? Da professora Juliana, que ela explica também certinho como fazer, tá? E ensina a construir um gráfico, tá? Que vocês irão fazer, tudo bem? Qualquer dúvida, me procurem, mandem mensagem, tá bom? Que eu estou à disposição de vocês, tá? Para tirar dúvida, para estar ensinando vocês, ok? Até a próxima aula. Até mais!